Muitos estudantes querem se tornar autodidatas, mas a maior parte deles não quer aprender a estudar. E eu sei muito bem disso porque quando eu aprendi as duas primeiras técnicas de estudos que eu usei na vida, ainda lá no terceiro ano do ensino médio, nas primeiras notas máximas de uma prova que eu conquistei, eu senti que eu tinha descoberto o segredo da inteligência. Com apenas o flashcard e a repetição espaçada, eu consegui aumentar as minhas notas de maneira desproporcional comparado com o que eu tinha anteriormente, e eu tinha pessoas elogiando a minha suposta inteligência. O problema da situação é que, conforme os meses foram passando e eu parei de utilizar essas técnicas, eu comecei a perceber que o resultado obtido era fruto do treino e uso consistente das estratégias que eu tinha aprendido, e não, novamente, dessa suposta inteligência. Mas essa conclusão, fruto dessa reflexão que eu acabei de ter aqui com você, não foi algo muito fácil para mim. Eu demorei 2 anos, mais ou menos, para conseguir perceber essa realidade. E dentro desse período, eu fui alimentando uma crença de que eu não era assim tão inteligente como eu gostaria de achar, e em alguns momentos mais baixos eu cheguei a pensar que eu era muito burro. A solução que eu encontrei foi algo muito simples de entender, mas não muito simples de realizar. Foi basicamente criar um sistema pessoal de aprendizado. E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar qual sistema usar para lembrar de quantidades massivas de informações. Também vou te mostrar o motivo que faz mesmo as melhores técnicas de estudo não funcionarem para você. E também vou apresentar para você o que realmente precisa ser feito a partir de agora para garantir que o aprendizado aconteça. Mas antes, se você é novo aqui no canal, meu nome é Adriano e aqui você vai aprender práticas autodidatas para desenvolver e melhorar 3 coisas: a sua produtividade nos estudos, a sua maneira de entender o que você está estudando e a sua manutenção, as suas habilidades de memorização dessas informações na sua cabeça. Então, se esses assuntos te interessarem, considere se inscrever aqui abaixo agora ou ao longo do vídeo. O sistema que eu vou te apresentar tem apenas 3 passos. E com esses 3 passos você vai conseguir aprender basicamente qualquer coisa. Então vamos começar aqui descobrindo o que é esse sistema. Eu gosto de dar esses nomes fáceis de decorar. OPA ou OPA é o acrônimo para esse sistema. Vamos começar aqui com uma descrição, né? Esse sistema OPA, ele vai ser o ouvir, o processar e o anotar. Se você dominar essas 3 habilidades, quando você estiver estudando, você vai conseguir aprender de uma forma muito mais facilitada, tá? Qual que é o objetivo desse sistema? O objetivo principal é aumentar a compreensão do que se estuda no primeiro contato. Um problema que você vai encontrar quando você aprende muitas técnicas de estudos é que muitas dessas técnicas estão posicionadas em te ajudar a memorizar coisas, decorar informações. E o que a gente quer para aumentar a inteligência, subir a escada do conhecimento, é que a gente processe mais informações, porque através do processamento a gente codifica essas informações com as outras na nossa memória de longo prazo e isso vai aumentar o seu repertório. Então vão ter informações que você vai ter no seu repertório e informações que você consegue acessar no seu segundo cérebro. Você vai precisar das informações no seu repertório para saber o que pesquisar no seu segundo cérebro, no seu Anki, no seu Notion, no seu Evernote, entende? Então a gente primeiro melhora a sua habilidade de, com o primeiro contato com a informação, aprende ela rápido e agora, e depois, no futuro, você se preocupa em memorizar. Beleza, mas como que a gente faz isso? Preste atenção aqui. A gente vai usar 2 coisas. Primeiro, anotações manuais, e eu vou te mostrar como que você vai fazer em 4 passos essas anotações. É para tirar print, viu? Com a facilitação que é para a gente hoje ter um aplicativo de anotação, um Evernote, um Google Docs, um Notion da vida, está cada vez mais difícil a gente ter esse hábito de capturar informações através do meio analógico, né? Escrevendo mesmo. Isso pode ser bom, pode ser ruim, é muito difícil de você
cravar ali o que deve ser feito, mas para o objetivo de compreensão de uma nova informação, é muito difícil você segurar essas informações na sua memória de trabalho. Você está ouvindo um áudio ali de 1 hora, é muito difícil você guardar tudo aquilo na sua cabeça. Então é preciso você ter um auxílio ali num papel para você colocar as informações, fazer um diagrama de raciocínio para tentar ali compreender a informação melhor. Mesmo que você vá jogar esse papel fora, mesmo que você vá digitalizar esse material depois, mas nesse momento onde o seu objetivo principal é compreender a informação, faça anotação manual. Existem várias maneiras de você fazer anotações eficientes manuais, né? E eu vou te mostrar alguns passos aqui que eu recomendaria que você siga a partir de agora para fazer as anotações manuais funcionarem para você não ter uma pilha de anotações que você nunca mais olha, que são inúteis para você e que você tem um peso assim na consciência para jogar fora. Então, o passo número 1 é ouvir primeiro e depois anotar com as suas próprias palavras. Esse é um dos maiores problemas que você vai enfrentar ao fazer anotação manual. É você tentar pegar um copia e cola do que está sendo dito, do que está sendo lido e pulando a etapa do processamento. A gente precisa evitar isso e conseguir evitar é um esforço, tá? O passo 2 é basicamente o método OCP, porque no método OCP você primeiro ouve, depois você processa, depois você coloca no papel. Então, a ideia aqui, esse método não é para coisas ao vivo, não é para aulas e não é para live stream. São coisas que você consegue ouvir e ponderar. Se você não conseguir ouvir e ponderar para depois anotar, o método não vai funcionar para você. O passo 3 é pensar sobre o futuro. O que isso quer dizer? Uma vez que você captura a informação, que você ponderou, que você refletiu no papel, pense agora sobre o futuro. Essa informação é útil para mim em qual cenário? Essa informação pode ser usada em qual cenário? Essa informação tem a ver com quais outras informações que eu já sei? Entende? É tentar colocar essa informação em outros cenários possíveis. E aí, com o auxílio da anotação, você consegue rascunhar por meio de palavras-chave, por meio de desenhos, você consegue colocar ali e dar mais significado, é aumentar a relevância do que foi anotado. O passo 4 é escrever em palavra-chave ou frase-chave. A ideia aqui é que as informações que você está estudando, elas são apresentadas de maneira quase discursiva, é um bloco gigantesco de texto ou é uma fala muito grande carregada de conceitos e tópicos. Então o seu papel ali como autodidata é pegar essas informações, colocar no seu cérebro e reduzir essa informação. Não reduzir assim num resumão, é reduzir no sentido de pegar uma palavra gancho que vai fazer você pensar na coisa maior. É fazer um desenho que vai te fazer entender qual é a ideia principal que está sendo apresentada. Adriano, eu não vou esquecer disso se eu simplesmente anotar palavras-chave? Então, aí que é o pulo do gato. Porque se você não revisa, você esquece. Então, se você colocar uma palavra-chave e depois revisar, a palavra-chave é o gatilho para lembrar do que você aprendeu. Mas se você não revisar, passa 2, 3, 4, 5, uma semana sem ver, quando você olhar no futuro, aquela palavra está solta e ela está desconectada do conhecimento prévio. No primeiro momento ela não estava, e você perdeu a oportunidade de reforçar as conexões criadas nesse primeiro momento porque você deixou muito tempo passar. Essa dica é muito boa e você deveria usar nos seus estudos. Outra dica muito boa é você curtir esse vídeo aqui agora porque vai me ajudar pra caramba. Mas continuando, depois que você aprende o que você já pode começar a fazer agora, a gente precisa entender por que os métodos de estudos que você já está usando, que você já frequentemente aplica no seu aprendizado, eles estão te deixando na mão. Eu separei 4 motivos aqui e o quarto motivo é o principal e o que eu vou aprofundar mais. O motivo 1 é a falta da experimentação controlada. Agora, seja honesto comigo e com você mesmo. Qual foi a última vez que você elaborou um experimento que envolva uma estratégia de estudos? O flashcard. Eu vou, durante essa semana, usar o flashcard para estudar português, para estudar contabilidade. E aí eu vou analisar no final da semana se as coisas que eu criei flashcard me ajudaram ou não a aprender mais, a avançar mais esse projeto. Qual foi a última vez ou se você fez uma única vez na vida esse tipo de experimentação? Percebe como é um tipo de resultado que é desejado,
mas o esforço necessário para chegar até ele é evitado fortemente. Então a gente precisa diminuir essa resistência. E como que você diminui? Você diminui a resistência diminuindo o esforço. Basicamente é isso. Então, você coloca um experimento tão ridículo que seja fácil de fazer. Você faz 5 minutos por dia, 30 minutos por dia, algo que seja fácil de gerir. O motivo 2 é não levar a técnica a sério. Eu vejo isso com pessoas que usam mnemônicos. Por exemplo, o Palácio da Memória, que é o mais famoso. A pessoa vê um vídeo de 1 minuto, de 5 minutos explicando o Palácio da Memória, gosta da ideia do Palácio da Memória, mas quando ele tenta usar, ele não consegue. E aí ele continua tentando, usando variações da estratégia, mas em nenhum momento ele para pensar o seguinte, que o método tem ali 5, 7 passos e dentro desses passos que você tem que entender, no âmbito assim de conceito, existe ali umas 10 habilidades que precisam ser treinadas. A geração de imagens associativa, a gestão das imagens associativas, a gestão da lista de coisas que precisam ser decoradas, as histórias que conectam entre a coisa a ser memorizada e a imagem associativa, a gestão dos palácios mesmo, se você tiver mais de um, você precisa revisar com alguma frequência, você precisa ter isso planejado para não perder essas informações no futuro. Percebe? Então, o trabalho que vem com a técnica não está sendo levado a sério. E por isso que a gente tem campeões de memória que, eles falam no discurso que é muito fácil, que é só você treinar. O Joshua Fowler fez um TED Talk falando sobre isso, eu ganhei primeiro lugar e eu só precisei treinar. Aí a pessoa se inspira, tenta e não consegue e reclama da técnica. Mas o que ela está ignorando é todo o propósito, que é só você treinar. Você está treinando? Não tô. Você está usando a técnica que não foi treinada. Então é aí que está o problema. Você pode colocar um pincel na mão de uma criança e um pincel na mão de um pintor profissional. Os dois vão fazer um desenho, mas a qualidade do resultado final vai ser proporcional à experiência de uso daquilo. O motivo 3 é o estudante não revisa. A revisão é evitada. Ninguém pensa em fazer revisão. Ninguém pensa em fazer. Antes, alguns anos atrás, as pessoas não pensavam em fazer exercícios. Aí isso passou, porque virou uma tendência a gente estuda e faz muito exercício. A gente faz mais exercício do que estuda. Então virou uma tendência. Mas hoje em dia é o não revisar. É você fez o trabalho inicial, montou as anotações, fez tudo o que precisou, mas aí na hora de revisar, na hora de sentar e fazer uma gestão boa, revisão semanal, revisão diária, sei lá, a pessoa não faz, evita. E aí, em vez de eu revisar, eu estudo algo novo. Aí aprendeu, mas aí ao mesmo tempo esqueceu o que já tinha estudado. Aí daqui 3 meses está estudando a mesma coisa, saca? Então é um problema que precisa ser refletido aí na sua vida, na sua estratégia, e uma vez refletido, pensado, vou separar aqui na minha agenda um bloco para fazer revisão. Agora o motivo 4, que é o motivo que eu vou me aprofundar mais, que é a utilização da prática distribuída. Então a prática distribuída é uma maneira que a gente tem de fortalecer as informações que a gente uma vez estudou na nossa memória de longo prazo. A gente fortalece essas informações fazendo esse esforço de ir lá, puxar a informação da memória e colocar na memória de trabalho. Então, presta atenção, a revisão, a frase principal é essa, é ir lá, puxar e colocar aqui. Esse processo de puxar e colocar aqui faz com que esse caminho reforce a recordação. E aí, na próxima vez vai ficar mais fácil, na próxima vez vai ficar mais fácil, até você achar que decorou. A gente está usando basicamente esses 2 princípios aqui, se você quiser pesquisar a respeito. A prática distribuída é basicamente a utilização da curva do esquecimento, mas como resultado dessa curva do esquecimento, ou seja, a cada novo intervalo, você vai fazer um exercício, vai fazer uma prática. Primeira coisa que você precisa entender é que as sessões das práticas distribuídas não é uma prática única. Eu gosto de colocar, por exemplo, um momento na minha semana ou um momento em cada sessão de estudo diária para fazer a prática distribuída. Se você for usar uma ferramenta como o Anki, você pode fazer ela todos os dias. Se você for fazer uma prática distribuída de geração de anotação, você pode fazer uma ao final da semana.
e por aí vai. A depender da estratégia, você vai moldar ali como que você vai fazer essa atividade. Sessões fixas ou aleatórias. Isso aí tem a ver com a habilidade que o nosso cérebro tem de estudar. Então foi encontrado que quando a gente faz uma sessão aleatória de revisitação ou de revisão ali dos conteúdos, o processo faz com que a gente fixe melhor as informações. Isso porque, num primeiro momento, quando você é perguntado, quando você tem várias coisas para resolver misturadas, causa um desconforto em você, fazendo com que você se apegue mais fortemente às informações que você não conseguiu responder. E aí, numa sessão posterior, você acaba tendo maior facilidade em recuperar essas informações. No caso da sessão fixa, é aquilo que eu expliquei anteriormente. E aprofundando ali nessas sessões fixas, você pode usar essa sequência aqui. E depois da sessão de 30 dias, você pode simplesmente deixar a coisa ali em stand-by e, se precisar, você usa aquele material como material de referência. Essa estratégia aqui é para pessoas que precisam apresentar um trabalho ou fazer uma prova. Então, digamos que você tenha que fazer essa prova no dia 10. Então, você faz a primeira revisão no dia 1, depois no dia 4, depois no dia 6, depois no dia 8 e no próprio dia. É claro que as atividades que você vai fazer vai variar a depender da coisa que você está tentando evocar no dia, né? A prova, múltipla escolha, etc. Mas isso daqui é uma boa sessão de prática distribuída para você. Aí você pode estar pensando aí com você, Adriano, eu já ouvi falar de prática distribuída, as pessoas falam bastante sobre essa estratégia, mas ninguém diz o que fazer nessas práticas. Você teve uma luz com o que eu falei, mas eu trouxe alguns exemplos para facilitar a sua aplicação diária. Então, um exemplo de prática distribuída que você pode fazer é a seguinte: na sessão 1, segunda-feira, você vai ouvir o professor e fazer as anotações. Na quarta-feira, na sessão 2, você vai revisar as anotações que você fez ali na sessão 1, cortar ou adicionar novos dados e elaborar dúvidas que você teve ao ler as suas próprias anotações. Na sessão 3, na sexta-feira, você vai responder essas perguntas fazendo uma pesquisa pessoal, seja em livro, seja na internet. E na sessão 4, no domingo, você vai fazer um estudo de véspera, usando o material do professor, usando as anotações, você está fazendo uma preparação ali da sua cabeça para o que vai vir na segunda-feira. Segunda-feira seria o ponto de chegada, onde você vai fazer a apresentação desse trabalho ou vai realizar a prova. A prática distribuída é uma das ferramentas que autodidatas conseguem usar para fazer a manutenção do que eles aprendem. Você precisa fazer um segundo esforço de aprendizado. Mas a aplicação dessa estratégia ela vem depois da aplicação de várias outras etapas do aprendizado. E se você não conhece que etapas são essas e quais técnicas usar em cada etapa, vai ficar muito difícil fazer essa estratégia funcionar. Exatamente por isso que eu criei o meu treinamento Fórmula Habilidade de Estudos, que condensa e organiza todo o meu sistema pessoal de aprendizado em algumas aulas, com quizzes, com material complementar em texto explicando em detalhes e as videoaulas explicando o passo a passo da realização de cada ingrediente dessa fórmula. Assim você vai ser capacitado para aprender como autodidata qualquer conhecimento ou habilidade que você desejar. Eu fiz um vídeo explicando em detalhes como o treinamento funciona e você pode ver aqui embaixo na descrição ou na área de comentários. Então, clica lá e conheça hoje o Fórmula Habilidade de Estudos. Mas voltando aqui, eu gosto de falar que a maioria dos estudantes já segue algum tipo de estratégia, já segue algum tipo de forma ali de estudar. E em algum momento da vida a pessoa chega à conclusão que essa estratégia de estudos não está funcionando. Então agora eu vou te explicar o que você deve fazer para que a sua estratégia atual de estudos funcione para o que você pretende aprender. A primeira coisa que você precisa entender é que são 4 pilares. E aí a gente vai usar esses 4 pilares para organizar melhor nossa estratégia e conseguir inferir o que deve ser feito. A ideia ali é que você precisa adicionar à sua estratégia atual algumas técnicas que reforçam os 4 pilares do aprendizado eficaz. Adriano, não entendi. A ideia aqui é assim, eu tenho o pilar 1. O que eu estou fazendo hoje para fazer o pilar 1 funcionar? Não tô fazendo nada. Então eu vou pegar uma técnica para o pilar 1. O pilar 2, eu tenho essa e aquela. Beleza, eu vou pegar a mais importante e vou reforçar ela. Vou treinar ela um pouco melhor, vou ficar bom nessa primeira que eu já estou usando.
Ah, beleza, então é isso que eu vou fazer. E no pilar 2, tá entendendo? Esse é o raciocínio. Ótimo. Quais são esses pilares então? O pilar 1 é o pilar da atenção. Reflita com você. O que você ativamente faz hoje para melhorar aí a sua atenção? Adriano, isso aí é bobagem, isso aí é isso, não precisa se preocupar. Então, se é assim tão moleza prestar atenção nas coisas, me diga nos comentários o que você faz hoje para treinar essa habilidade ou macro-micro habilidade. O que você faz? Você medita? Você faz exercício? Você dorme relativamente bem? Você se hidrata? Você faz exercício físico? Você faz yoga? Tá entendendo? Porque existem coisas internas e externas que precisam ser cuidadas. Me diz aí mais ou menos o que você faz nos comentários. E detalhe, a maior parte dos estudantes que querem ser autodidatas ou estudam por conta própria, que não tem uma instituição pesando no cangote deles, te forçando a estudar, eles não se preocupam com esse pilar. Tá entendendo? E aí você tem 2 horas para estudar, 40 minutos é na procrastinação. E aí os outros 20, tá entendendo? Pilar 2. Compreensão. O que você está fazendo para compreender melhor o texto? Adriano, o que é essa compreensão? Uma maneira de entender a compreensão é que quando algo é dito, ou quando você lê algo, existe uma ponte quase automática com o seu conhecimento prévio. Você fala, isso faz sentido. Ou seja, o seu conhecimento prévio te possibilitou a compreensão daquela informação. Tá? E aí é importante você cuidar, porque muita gente confunde essa compreensão com a memorização. Então você acha que, por ter entendido algo, essa informação já foi para sua memória. E se você já foi em palestras, né, em seminários, você sabe muito bem que você passa 14 horas assistindo palestra atrás de palestra e aí acaba a semana e você esquece de praticamente tudo, né? Você anotou um caderno inteiro de coisa e aí o caderno fica... Quem escreveu esse caderno? Né? De onde que saiu essas informações? Porque você não faz a menor ideia mais. Pilar 3. Memorização. Aqui é onde você provavelmente tem umas 500 técnicas para resolver. Mas pegue uma delas, coloque no topo e fala, vou treinar essa. É o Palácio da Memória? Vou treinar o Palácio da Memória. Aprenda a usar ele com planilha. Aprenda a gerir bem as suas imagens associativas. Aprenda a criar um calendário de revisão de Palácio da Memória. Aprenda a ficar bom na técnica. Se é outra técnica, o flashcard, então aprenda a ficar bom com flashcard. O pilar 4 é a revisitação. Essa revisitação é aquilo que eu falei anteriormente. É o ato de você ir na sua memória, puxar o que você está precisando e trazer na memória de trabalho. Se você consegue fazer isso, você reforça a revisitação. Mas você sabia que a revisitação é uma das técnicas mais poderosas para fazer a manutenção das informações que você estudou? Imagine um cenário onde você não vai precisar estudar a mesma coisa de novo, de novo, de novo, de novo. Sabia que isso é possível? Treinar as suas habilidades de fazer uma revisitação ativa é essencial para qualquer autodidata e por isso que eu fiz esse vídeo aqui onde eu explico em detalhes como fazer isso e ter como resultado uma memória muito forte. Por esse vídeo eu te agradeço pela atenção, espero que você tenha bons estudos e até o próximo vídeo.